Seja muito bem-vindo ao canal Investindo com Fundamentos. Há muito é dito que o principal problema da Petrobras é o seu endividamento, decorrente de toda a corrupção e todos os esquemas que aconteceram nessa empresa em anos pretéritos. Mas também é dito que nos últimos anos, nos últimos exercícios, a Petrobras vem consistentemente melhorando o seu endividamento. Seria isso verdade? Bom, se você está curioso, vamos analisar junto o endividamento da Petrobras e concluir se de fato ela está fazendo uma boa gestão financeira. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal. Então, vamos juntos analisar a Petrobras. Bom pessoal, antes de fato começarmos a analisarmos o endividamento da Petrobras, eu gostaria de esclarecer algumas questões em relação à crença de que seu endividamento decorreu da corrupção. Eu encontrei um artigo muito interessante na internet, cujo nome é Avaliação dos Maus Investimentos e da Corrupção na Formação da Dívida da Petrobras. Bom, quem tiver interesse eu vou deixar um link aqui, mas eu vou resumir os seus principais pontos. Bom, esse artigo ele demonstrou que, em parte, o endividamento da Petrobras decorreu de investimentos em ativos improdutivos, posteriormente corrigidos por meio de testes de impairment, isto é, teste de recuperabilidade de ativo. Esses testes de recuperabilidade de ativo contabilizou em seus resultados o prejuízo de 19,75 bilhões que foram descontados em virtude desses testes. Bom, segundo o artigo, esses investimentos em ativos improdutivos perfez 4,5% de todo o endividamento da Petrobras. Já em relação à corrupção, o artigo demonstra que esse valor foi no valor de 29 bilhões decorrentes da corrupção. Destes 29 bilhões, 31,11% foi financiado. Bom, se a gente fizer a conta, isso dá 9,02 bilhões de corrupção financiada. Além disso, desses 9,02 bilhões, 361 milhões seriam decorrente de pagamentos de juros. Isso, se compararmos ao todo endividamento da empresa, daria 3,6% do endividamento da época da corrupção, que foi deflagrado lá em 2014. Bom, pessoal, então, de fato, o que de fato, então, contribuiu para todo esse endividamento da Petrobras? Bom, segundo outro artigo, o principal fato de o endividamento da Petrobras estar elevado seria a desvalorização cambial que ocorreu lá desde 2014, na crise, que o real foi bastante desvalorizado e continua sendo bastante desvalorizado. Vamos ver nesse vídeo que no primeiro trimestre de 2020 isso também impactou consideravelmente a dívida da Petrobras. Além disso, outro motivo seria a exploração no pré-sal, que a Petrobras teve que aumentar seu endividamento para que esse tipo de exploração fosse então possível e viável. Bom, vamos então para a análise e me acompanhe aqui na minha planilha. Bom pessoal, vamos direto ao ponto. Primeiro analisar a dívida bruta e dívida líquida da Petrobras, depois a gente vai para a análise da estrutura patrimonial e depois fazer algumas análises verticais em relação ao endividamento da Petrobras. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de mostrar para vocês é que aqui em 2012 o endividamento estava consideravelmente menor, a dívida bruta estava cerca de 196 bilhões e desde então esse endividamento foi aumentando de forma muito acentuada até chegar a 506 bilhões em 2015. Bom, a Petrobras sim estava com tendência em diminuir esse endividamento, a gente vê perfeitamente, principalmente aqui até o último trimestre aqui de 2018. No entanto, no primeiro trimestre de 2019, o seu endividamento voltou a subir. Em 2019, a Petrobras voltou ao movimento de controlar o endividamento. No entanto, nesse último trimestre, nesse primeiro trimestre de 2020,
o endividamento ficou bastante alto. Bom, eu fui pesquisar nas notas explicativas o que explica esse aumento substancial no primeiro trimestre de 2020 em relação ao seu endividamento. Segundo as notas explicativas, item 21.1, se não me engano, a Petrobras tem 346,7 bilhões em relação a financiamentos, dos quais 298,7 bilhões são de financiamentos no exterior, o que perfaz o percentual de 86%. Além disso, desses 288,8 bilhões é financiamento em dólares, o que perfaz 83% de todo o seu endividamento em relação a esses financiamentos. Além disso, a principal razão de as despesas financeiras no último trimestre ter sido elevada foi em virtude da desvalorização cambial. Portanto, o que levou principalmente a esse aumento substancial da dívida bruta e da dívida líquida da Petrobras foi a desvalorização cambial do real em relação ao dólar, pois 83% de sua dívida está dolarizada. Aqui a gente tem que 463 bilhões, quase 464 bilhões perfaz a dívida bruta da Petrobras no primeiro trimestre de 2020. Não está tão distante assim em relação aqui a 2015, que foi o seu pior momento, né? Então a Petrobras voltou a ter um problema muito grande em relação ao seu endividamento. No entanto, se a gente pegar a proporção da dívida líquida e a dívida bruta, isso não alterou muito em relação ao último trimestre. Por que isso aconteceu? Porque, de outro lado, a Petrobras provavelmente tornou seus ativos um pouco mais líquidos, talvez em virtude de processo de desinvestimentos. Ou seja, o aumento no seu caixa contrabalanceou esse aumento da dívida bruta em relação à dívida líquida. Bom, pessoal, aqui em relação à estrutura patrimonial das origens dos passivos, né? Se a gente pegar aqui 2019, esse aqui é o passivo exigível, esse vermelhinho, a gente vê que a Petrobras estava, de fato, no movimento de diminuição em relação às suas obrigações. No entanto, da mesma forma que a gente observou a dívida bruta, né, que é a principal conta do passivo da Petrobras, a gente percebe um aumento aqui substancial no passivo exigível e no passivo, no passivo não circulante, sendo os maiores valores de sua série histórica, pelo menos em relação a esse gráfico. De outro lado, o patrimônio líquido foi bastante prejudicado, né? O patrimônio líquido ele reduziu consideravelmente aqui em relação ao último trimestre, muito possivelmente em relação ao prejuízo registrado no balanço decorrente principalmente de testes de impairment que foram feitos em seus ativos. Bom, pessoal, o que eu gostaria de chamar a atenção aqui é para esse aumento substancial você vê aqui que no início de 2012 o patrimônio líquido, que era esse verdinho, e o passivo exigível, eles eram praticamente no mesmo nível aqui, 50-50, né? O que aconteceu foi um aumento substancial do passivo exigível, né? Ou seja, das obrigações dessa empresa, e um decréscimo substancial do patrimônio líquido da Petrobras, né? Então a gente vê aqui que a estrutura patrimonial da Petrobras foi bastante prejudicada nessa série histórica. Aqui, então, esse aqui é do último trimestre, o patrimônio líquido da Petrobras perfaz 24% dessa empresa, o que é muito baixo em comparação nessa análise horizontal que a gente fez. Já o passivo não circulante é 62%. As principais obrigações da empresa estão, portanto, a longo prazo. O passivo circulante perfaz apenas 14%, ou seja, isso pelo menos é um lado positivo. A empresa ela tem fôlego em relação às suas obrigações de curto prazo, né? A gente viu que o caixa dela aumentou no último trimestre, então provavelmente ela tem fôlego a esse endividamento de curto prazo, isso sendo seu maior problema, esse passivo não circulante, essas obrigações de longo prazo. Bom, essa aqui é a evolução do passivo circulante. A gente vê também uma tendência de
de aumento, né, nesse passivo circulante, né, no seu histórico, né. Em 2019 tinha essa tendência de controlar essas obrigações de curto prazo, mas no último trimestre esse passivo circulante aumentou bastante. O principal motivo disso foi justamente a conta empréstimos e financiamentos, né, que pode ser entendido junto com as debêntures como a dívida bruta de curto prazo, né? A gente vê a tendência aqui muito grande aqui em amortizar, né, ou renegociar ou rolar dívida em relação a esses empréstimos e financiamentos de curto prazo aqui, do primeiro trimestre de 2016 até o último trimestre de 2018, a Petrobras investiu forte nisso e estava conseguindo fazer uma boa gestão financeira. No entanto, nesse período aqui, em relação ao seu passivo circulante, foi bastante prejudicial para a empresa, né? Os empréstimos e financiamento, portanto, é a principal conta de seu passivo, perfazendo 44% do passivo circulante. Então esse gráfico mostra aquela tendência que eu mostrei para vocês da diminuição em relação à participação do patrimônio líquido consolidado em relação ao ativo total da empresa, que aqui no início de 2012 era quase 50-50 em relação ao índice de endividamento, ou seja, em relação ao passivo exigível sobre seu ativo total. Essa estrutura foi bastante prejudicada e, de um lado, hoje o passivo exigível da empresa é 75%, quase 76%, e o patrimônio líquido é de apenas 24,18%. Do ponto de vista de análise horizontal, sim, a estrutura patrimonial da empresa foi, sim, prejudicada. O outro lado, o ponto positivo pelo menos, é que essa dívida sim está a maior parte em longo prazo. Então a dívida, o passivo circulante sobre o passivo exigível, a composição da dívida ou o perfil da dívida, ela não está tão grande se compararmos ao seu histórico, nessa série histórica aqui desde o último trimestre de 2012 até o primeiro trimestre de 2020. Ok, pessoal, em relação aos índices de liquidez, os índices de liquidez eles não estão bons, pelo menos o capital circulante líquido ou o capital de giro líquido, ele está positivo em relação ao último trimestre. Isso decorreu porque o índice de liquidez corrente ele foi maior do que 1 em relação ao último trimestre, ao contrário do penúltimo trimestre. Como isso aconteceu se o endividamento da Petrobras aumentou? Bom, isso aconteceu porque, primeiro, a gente viu que a maior parte do endividamento da Petrobras está no longo prazo, está no passivo não circulante. E segundo, houve um aumento do caixa, bem substancial. Provavelmente a Petrobras tornou seus ativos mais líquidos, ou seja, transformou eles em caixa, o que contribuiu para um aumento expressivo aqui nos índices de liquidez de curto prazo. E aí eu cito o corrente, o imediato e o seca. Já o índice de liquidez geral, ele deixa muito a desejar, 0,38, ele está muito baixo, um dos valores mais baixos da série, revelando que seu passivo não circulante, de novo, está muito elevado. Bom, então pelo menos isso aqui a gente vê que a empresa tem um certo fôlego em relação às suas obrigações de curto prazo, mas sua estrutura patrimonial, de novo, vem bastante prejudicada em relação a esse endividamento de longo prazo. Mais dois gráficos que reforçam isso, a evolução da necessidade de capital de giro e o delta NCG. Ele mostra que em 2019 aqui a empresa estava num movimento de um delta NCG positivo, no entanto no último trimestre ele foi bastante negativo. Do ponto de vista histórico, a gente vê essa tendência de um delta NCG para baixo. Pessoal, se você não está entendendo algum indicador aqui, se inscreva no canal, pois serão feitos gravados vídeos explicando direitinho cada indicador que é utilizado nesta e em outras análises. Bom, voltando aqui na análise, qual que é o problema de ter um delta NCG no longo prazo negativo? O problema é que no longo prazo isso pode acabar desencadeando em um aumento do endividamento para financiar suas atividades operacionais, o que, de novo, não é nada positivo. Bom, pessoal, como prometido, vamos analisar um pouco também, fazer um pouco de análise vertical, comparar algumas contas do balanço, né? Que a gente relaciona aqui no primeiro gráfico disponível em relação à dívida bruta de curto prazo, demonstrando de novo que a empresa tem um certo fôlego em relação a essa dívida bruta de curto prazo. 1,41 significa que essa empresa ela tem caixa suficiente para pagar essa dívida bruta de curto prazo.
Além disso, eu quero deixar claro que sempre eu considero disponível as aplicações financeiras de curto prazo, pois, como eu já gravei aqui em um vídeo anterior, eu considero esses ativos consideravelmente líquidos. A dívida bruta em relação ao imobilizado revela que sim, nessa análise vertical e nessa análise comparativa, a dívida bruta aumentou bastante em relação ao último trimestre. Ele saiu aqui de 54,7% para 78,65%. Chama a atenção, no entanto, para essa tendência aqui da diminuição dessa relação dívida bruta sobre imobilizado desde o primeiro trimestre de 2016 até o último trimestre aqui de 2019, revelando que a empresa sim estava fazendo uma boa gestão financeira com o intuito de melhorar o seu endividamento, mas que no último trimestre ele foi bastante prejudicado, principalmente em razão da desvalorização cambial que verificamos. Bom, pessoal, esse gráfico aqui revela pra gente que 63% da dívida bruta, do passivo exigível, é composto de passivo financeiro, ou seja, a dívida bruta, né? Ou seja, a principal conta do passivo dessa empresa é seu endividamento. Bom, pessoal, esse indicador ele provavelmente é mais conhecido por vocês, que relaciona a dívida bruta sobre o PL consolidado. Bom, a literatura ele diz que o número ideal para isso é até 50%, ou 0,5%. Aqui eu uso em porcentagem, mas a maioria dos sites usa em termos absolutos. A gente vê de novo, com a mesma tendência lá do ativo imobilizado, um aumento absurdo da dívida bruta sobre o PL consolidado nessa análise vertical. Ela saiu aqui de 117% para quase 200% aqui, 197%. Revelando de novo essa piora em relação ao endividamento da empresa, se considerarmos essa análise vertical que estamos fazendo. Chama a atenção de novo porque a empresa sim estava com essa tendência de diminuição muito forte aqui da sua dívida bruta, nesses exercícios aqui que eu estou passando com o mouse. 2019 aqui, primeiro trimestre, teve um aumento, mas a empresa seguiu diminuindo essa proporção. Em relação ao último trimestre, esse é o maior valor da série, isso não é nada positivo. E, de novo, retomando aqui para o nível de 2012 e 2013, a empresa estava com um endividamento muito mais confortável se comparado ao seu capital próprio, né, se comparado ao PL consolidado, que era muito mais robusto naquela época. Bom, pessoal, aqui é a evolução do patrimônio líquido. Existe uma demonstração contábil específica só para acompanhar as mutações do patrimônio líquido. Eu não vou de novo insistir naquilo que a gente está falando, só vou mostrar rápido como o patrimônio líquido ele foi deteriorado aqui, saindo de 343 bilhões aqui no último exercício de 2012 até 231 bilhões aqui no último exercício. Houve uma queda substancial e a principal conta que foi afetada em virtude disso foi a conta reserva de lucros, que em seu auge chegou a 149 bilhões, no entanto, no último trimestre essa conta estava apenas 76 bilhões, ou seja, a conta reserva de lucros foi corroída em cerca de 50%, muito em virtude dos testes de impairment que foram feitos nesse período aqui, ou seja, em virtude de perda de ativo no valor em perda no valor de ativos que essa empresa possui. Outro indicador bastante interessante é o capital circulante próprio, que ele relaciona o patrimônio líquido e o ativo permanente. Ativo permanente ele já não existe mais na contabilidade, enfim, os contadores sabem disso. No entanto, o ativo permanente ele era composto pelo ativo imobilizado, pelo ativo intangível e pelo ativo investimentos. O ideal é que esse indicador seja positivo. A gente vê, ao contrário, esse indicador aumentando aqui muito de forma negativa. O que significa? Significa que o patrimônio próprio dela, o capital próprio dela, que é o patrimônio líquido, não cobre o seu ativo permanente. Ou seja, ela precisa de passivos financiando sua estrutura de ativos permanentes, isso é, imobilizado, intangível e investimentos. Ele por si só não significa nada, mas numa análise conjuntural ela pode ser bastante útil justamente para ver como anda
essa questão do patrimônio líquido em relação aos ativos da empresa. Bom, pessoal, lembrando que esse vídeo aqui, ele apenas analisa o endividamento da Petrobras, a gente não está analisando seus resultados operacionais. Se você quiser um vídeo que analise os resultados operacionais, por favor, deixe o comentário aqui, se inscreva no canal e curta o vídeo, pois é muito importante para o canal crescer. Aqui mostra a evolução do resultado financeiro da empresa, né? Ou seja, esses resultados são sempre anualizados. Esses resultados que eu estou mostrando para você anualizados. Chama a atenção aqui pro resultado financeiro bastante negativo em relação aqui aos 4 trimestres que estamos analisando, aos últimos 4 trimestres. Mas isso decorreu principalmente em virtude do primeiro trimestre de 2020, pois, como vimos, a empresa sofreu bastante com as variações monetárias e variações cambiais, conforme melhor exposto nas notas explicativas dessa empresa, item 21.1. Então, a gente vê aqui de novo a tendência aqui desses 4 trimestres aqui, em relação a 2018, 2019, de a empresa ter pago muito menos em termos de juros, em termos de resultado de despesas financeiras ou resultado financeiro, né? No entanto, nos últimos 4 trimestres teve uma piora muito considerável em virtude da desvalorização do real frente ao dólar. Bom, pessoal, chama a atenção aqui para a cobertura de juros, que relaciona a despesa operacional, o EBIT sobre as despesas financeiras. Esse indicador, quanto mais alto, melhor. Então, eu chamo a atenção aqui, de novo, que a empresa ela estava sim melhorando, né, em termos de cobertura de juros, mas em relação aos últimos 4 trimestres, essa empresa voltou a apresentar uma cobertura de juros muito baixa se comparada a essa análise horizontal aqui, quase tão baixa quanto o valor de 2016 aqui, que foi o auge da crise, desses 4 trimestres aqui de março de 2016 e os 3 trimestres anteriores. Então a gente vê que a Petrobras estava numa tendência de recuperação de várias formas, né, de várias maneiras possíveis em relação ao seu endividamento, em relação ao seu resultado financeiro, em relação ao seu pagamento de juros, mas que no último trimestre ela foi bastante prejudicada, muito em virtude da desvalorização cambial, né. Bom, pessoal, o vídeo está ficando muito longo, então eu vou resumir logo. Vou terminar logo, eu só vou mostrar esse gráfico aqui, é índice de eficiência financeira. Esse aqui eu peguei na literatura de Asaf Neto. Ele relaciona a receita líquida de vendas sobre as despesas financeiras. Quanto mais baixo, melhor. Então, de novo, essa tendência aqui nesses 4 trimestres, né, sim, a empresa estava tendo uma gestão financeira positiva, no entanto, aqui nos últimos 4 trimestres aumentou substancialmente, atingindo o pior nível de eficiência financeira da série, né? Isso em virtude lá das despesas financeiras muito altas que foram contabilizadas principalmente em relação ao primeiro trimestre de 2020. Bom, pessoal, eu ia finalizar, mas eu não posso não falar do fluxo de caixa, né, da variação de caixa. Então eu só vou mostrar esses 2 gráficos aqui. Como eu disse, no último trimestre houve uma grande variação positiva de caixa, né, que é de forma anualizada. Então nos últimos 4 trimestres houve um bom aumento em relação à caixa, principalmente em relação ao fluxo de caixa operacional, que foi bastante positivo, e um pouquinho em relação ao fluxo de caixa de investimento. Isso aqui muito em virtude dos desinvestimentos que a Petrobras vem feito em relação à venda de ativos, né? O que acontece aqui, o que interessa para a gente é principalmente esse fluxo de caixa de financiamento, que ele não foi tão negativo em relação aos últimos 4 trimestres. Isso pode revelar para a gente que, em termos de endividamento, o que piorou foi muito o comprometimento do que essa empresa tem que pagar em relação ao seu endividamento, o que está registrado lá no passivo, e menos em relação ao que de fato foi pago em termos financeiros, em termos de caixa, né? Porque a gente vê, inclusive, que a variação foi menos negativa do que nesses 4 trimestres aqui.
Então é muito mais em relação ao fato gerador, né? Quem conhece regime de competência e regime de caixa sabe o que eu estou falando, do que esse próprio regime de caixa da empresa. Ou seja, em resumo, a empresa estava se recuperando bem de seu endividamento, mas em virtude principalmente da desvalorização cambial, piorou bastante seu endividamento, pois sua dívida está bastante dolarizada, ela tem bastante financiamento dolarizado, conforme item 21.1 das suas notas explicativas. E em termos de regime de competência, em termos de fato gerador, essa empresa piorou bastante o seu endividamento, principalmente em relação ao passivo não circulante, ou seja, as obrigações de longo prazo. No entanto, o lado positivo disso é que a empresa demonstra ter um fôlego em curto prazo, pois o seu caixa ele paga a dívida bruta de curto prazo e seu passivo circulante ele é baixo se comparado ao seu ativo não circulante, ou seja, seu perfil da dívida ele é razoável. De novo, não houve efeitos de caixa em relação aos últimos 4 trimestres, houve mais um efeito contábil, um efeito em relação ao regime de competência e de obrigações futuras. Bom, esse é meu resumo. A empresa estava sim conseguindo melhorar seu endividamento, mas o último trimestre jogou um balde de água fria em relação a essa questão. Bom pessoal, se você gostou, se inscreva no canal, dê um like nesse vídeo e fica até o final porque eu tenho um recadinho muito interessante para vocês. Muito obrigado. O que você acha de ter acesso aos principais gráficos que utilizamos nesta análise? E o melhor, de graça e de simples utilização? Bom, isso é muito fácil e muito simples. Envie um e-mail para investindofundamentos@gmail.com demonstrando que de fato você está inscrito neste canal. Para tanto, tire um print screen da tela, mostre que você está inscrito e você poderá ter acesso a uma planilha de muito fácil utilização e alimentação para que você também possa analisar suas empresas pelos mesmos gráficos que aqui utilizamos. Bom pessoal, estou esperando o seu e-mail. Enviaremos assim que possível e agradeço de coração assistir até aqui este vídeo. Muito obrigado.